Olá pessoal, estamos novamente aqui para aprofundar mais uma vez o problema do tesouro do pirata. Então vamos lá, normalmente a gente começa colocando esses 3 pontos e novamente vamos rotacionar, usando aqui a ferramenta rotação em torno de um ponto. Vamos rotacionar o ponto A em torno do ponto B, só que agora nós vamos usar essa opção aqui, em vez de usar no sentido anti-horário, nós vamos usar aqui no sentido horário, que seria a mesma coisa que colocar o menos 90 lá. Ok, e vamos rotacionar o ponto A em torno do ponto C e de 90 graus em torno do ponto C, como eu já disse, só que no sentido anti-horário. Ok, então, vamos ver aqui se ele está respeitando a regra. Sim, está respeitando, ok. Então, tem 90 graus aqui, e 90 graus do lado de cá. Ok, então, como sempre, vamos colocar os segmentos, ligando A com B e B com a linha, A com C e C com a linha 1. Ok, e depois as duas marcas, a linha 1 com o A'. Ok, lembra que eu retirava os rótulos dos segmentos um a um. Vamos fazer agora aqui o seguinte, vamos clicar em um rótulo aqui, qualquer, Vejamos que, esqueci novamente aqui de desmarcar com a setinha. Tem que clicar sempre com a setinha aqui. Ok. Vamos marcar aqui um segmento, Segmento, veja que ele foi marcado aqui, Vamos segurar apertado a tecla Shift e clicar nos outros segmentos, Ou com a tecla Ctrl, a gente vai marcando e desmarcando os segmentos que a gente quer, ok? Muito bem. Então agora com o botão direito do mouse e desabilitamos todos os rótulos ao mesmo tempo, Isso facilita a nossa vida. Então, vamos ajeitar aqui o rótulo do ponto A. Ok. Então, temos aqui o problema do tesouro do pirata, que a gente constrói sempre, toda vez, que é a maneira clássica. Vamos colocar aqui o ponto médio, o ponto médio desse segmento, e vamos, então, obter, eu vou até escrever dessa vez aqui, que é o tesouro. Tesouro, ok. Então temos o tesouro. Vamos ajeitar aqui o rótulo do ponto. Muito bem, então temos que o tesouro, como a gente diz, sempre é invariante em relação à palmeira. O tesouro é invariante em relação ao ponto A. Ok, então o que nós vamos fazer dessa vez? Nós vimos no vídeo anterior que basta que esses ângulos aqui sejam complementares, que a soma dê 180, que o problema do tesouro vai ser resolvido da mesma maneira, ou seja, o tesouro vai ser invariante em relação à posição da palmeira, desde que respeitado esta regra. Mas agora nós vamos utilizar um recurso do GeoGebra, que é o seguinte: vamos pegar aqui a primeira opção, círculo dado, dados centro e um dos seus pontos. Então vamos marcar aqui o centro e um de seus pontos. Então vamos clicar aqui na setinha para poder movimentar sempre, e vamos ver que o ponto E, ele dimensiona aqui a circunferência, ele dá o tamanho do raio, ok? E o ponto D, ele determina o centro. Muito bem, então vou desmarcar aqui a opção exibir rótulo. Veja que o GeoGebra também me dá a equação dessa circunferência, Então vamos lá. A equação também aparece aqui embaixo, Muito bem, então nós temos agora essa circunferência. Vamos colocar mais um ponto sobre esta circunferência. Então vai ser o ponto F, ok? O ponto F. Vamos clicar na setinha para movimentar. Veja que o ponto F, eu não consigo tirar ele da circunferência. Ele pertence à circunferência. O ponto E também pertence à circunferência, mas ele faz parte da definição deste objeto, dessa circunferência. Então, se eu movimento o ponto E, ele movimenta a circunferência, ele deforma, ele aumenta o raio da circunferência.
Se eu mexo no ponto C, eu simplesmente não consigo tirar ele da circunferência, só consigo movimentar ele sobre a circunferência. Ok, e as coordenadas dele aparecem aqui também. Uma coisa interessante que dá para fazer aqui é clicar com o botão direito em cima do ponto F e clicar aqui na opção animar, Eu vou fazer uma animação, olha só que interessante, gente. Então eu consigo animar o ponto F, eu consigo mexer, quer dizer, fazer ele variar sem estar mexendo nele. E veja que eu posso aumentar e diminuir a circunferência, posso mexer no seu centro e o ponto F continua lá bonitinho, respeitando a regra, ok? Então como é que eu faço para parar agora? Posso clicar aqui, como é que eu faço para parar? Bom, eu tenho que vir aqui com o botão direito, clicar aqui no ponto F a primeira vez, fica marcado o botão direito e eu desmarco a opção animar, A hora que eu desmarco, ele para lá, ok? Aí eu posso novamente mexer no ponto, que ele volta ao seu estado original. Muito bem, então o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos marcar o ângulo, Vamos descobrir o ângulo, entre esses dois pontos. Então eu clico no ponto E, no centro e no ponto F, Sempre assim, um extremo, o centro e o outro extremo, ok? Vamos clicar aqui na setinha e mexer nesse rótulo aqui. Então estamos aqui, com 39 graus e pouco. Ok, então vamos mexer aqui, Vejamos que ele marca 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus e já passa para o início de novo, do zero e vai contando, ok? Então se a gente colocasse animação, ele iria aumentando esse grau aí de 0 a 360. O que nós queremos agora? Nós queremos o seguinte, vou deixar aqui próximo de 90. Nós queremos que este ângulo aqui seja transportado para cá, ou seja, que este ângulo aqui respeite esta medida, que conforme eu mexo aqui, esta medida de ângulo varie. Muito bem, para fazer isso nós vamos clicar duas vezes aqui no ponto A1, vamos dar dois cliques aqui, e vamos ver que o ângulo de 90 graus está aqui, ok? Esse símbolo de grau aqui, ele é importante quando a gente vai definir um ângulo de maneira numérica, porque ele tem que existir, esse símbolo de graus aqui que o GeoGebra já coloca automaticamente. Se não for colocado, ele considera o ângulo como radiano. Então, nós vamos alterar aqui, vamos colocar o ângulo alfa. É só eu digitar o ângulo alfa aqui, mas como que eu digito esse ângulo alfa? Se digitar a palavra alfa não resolve, ok? Eu tenho que usar esse recurso aqui, nesse cantinho aqui, tem essa lista de letras gregas aqui, então eu escolho o ângulo alfa que o GeoGebra, me chamou esse ângulo aqui de alfa. Se tiver outros ângulos, ele vai dar outros nomes, geralmente letras gregas. E então eu clico aqui nesse cantinho para colocar a letra que eu quiser. Ok, a hora que eu der ok aqui, veja agora o que aconteceu. Eu vou mexer nesse ângulo aqui e veja que o ângulo aqui que o pirata usou está respeitando esta medida que eu escolho aqui. Muito bem. Então vamos transportar também, segundo a regra da soma dos ângulos ser 180, vamos também colocar esta regra para este ângulo aqui, através desse movimento. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos clicar duas vezes aqui neste ponto. Ok, então aqui está 90. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar 180, não vou apagar o símbolo do graus ali, e vou clicar menos alfa. Então, menos, e vamos escolher aqui a letra alfa. Ok, então ficou 180 menos alfa, e esse menos aqui é porque está no sentido horário. A hora que eu dou ok aqui, vejamos agora, olha, ele está alterando. Vamos ver se o tesouro ele está invariante. Olha lá, está invariante, como a gente viu no vídeo anterior, porque respeita a regra lá que os ângulos devem ser complementares.
Então, para qualquer posição que eu escolha, né, o tesouro vai estar invariante em relação à posição da palmeira. Então, vamos animar agora novamente este ponto F. Percebam agora, né, que o tesouro, ele descreve, né, se a gente pudesse memorizar a posição do tesouro em cada ponto, né, veja que ele descreve uma trajetória conhecida, né? Se assemelha ao quê? Vamos ver, o que vocês acham? Se assemelha a uma circunferência, é isso? Olha lá, está parecido com uma circunferência. Mas como é que a gente pode ter certeza disso? Nós vamos usar, então, uma ferramenta do GeoGebra chamado lugar geométrico. Então, vamos pegar aqui primeiro, vamos pausar aqui, né, o ponto F. Ok. Então, vamos colocar ele aqui numa posição, né, mais ou menos conhecida aqui. Ok. Então, vamos achar o lugar geométrico do tesouro em relação ao ponto F, ou seja, qual que é a trajetória do tesouro quando eu movimento o ponto F. O lugar geométrico está neste menu aqui, ó, última opção, né? Lugar geométrico. Ok, então vou clicar primeiro no tesouro e depois no ponto F. Ok, então vejam que ele já traçou aquela circunferência que a gente já imaginava, né? Vamos movimentar aqui, ó, para vocês verem que ele passa pelo ponto C, passa pelo ponto B, mas veja, ele passa pelo ponto B quando o ângulo é de 0 graus, né? Ou 360 graus. E ele passa pelo ponto C quando o ângulo é de 180 graus. Então, nesses dois ângulos, ele passa pelas pedras, né? Pela posição das pedras no problema do tesouro do pirata. Ok? Então, para encerrar esse vídeo, chegamos à seguinte conclusão, né? Que o problema do tesouro do pirata tem infinitas soluções e depende do ângulo que eu escolho, né? Devem ser complementares esses dois ângulos. E agora, mais uma conclusão, que independente do ângulo que o pirata escolha, né, para poder girar nessas infinitas soluções que nós temos aqui, o tesouro vai sempre estar enterrado em uma circunferência, né? E nós também podemos achar aqui, ó, o ponto médio, né, o ponto médio entre as duas pedras, né, que vai ser aqui o ponto G, que vai ser o centro da circunferência, né? Vamos ligar aqui, ó, com um segmento o centro da circunferência, ou seja, o ponto médio, com o tesouro, né? E quando movimentamos o ponto F, o que acontece? Ó, nós vemos que este segmento chamado de K, né, ele tem a mesma medida. Ó. Então, isso nos indica que essa circunferência tem o centro ali no ponto G, né? É o centro da circunferência que fica exatamente no ponto médio entre as duas pedras. Então, voltando à conclusão, concluímos que o tesouro do pirata tem infinitas soluções, que o ângulo escolhido, né, para se girar, os ângulos escolhidos que devem ser complementares, no caso aqui o ângulo alfa, ele vai determinar onde o tesouro vai ser enterrado, mas respeitando esta regra, ele vai estar enterrado numa circunferência cujo centro está no ponto médio, né, das duas pedras, e o raio é metade da distância entre as duas pedras. Ok, pessoal? Que problema interessante, né? Um problema aparentemente simples que traz soluções bem bacanas aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo nós vamos aprofundar ainda mais um pouquinho e eu deixo um questionamento para vocês, né? Vocês sabem o que é uma figura geométrica conhecida como cardioide? Então, eu sugiro que vocês pesquisem esta figura geométrica chamada cardioide, ou dupla cardioide, ou tripla cardioide, e a pergunta, né, o que será que esta
essas figuras geométricas têm a ver com o problema do tesouro do pirata, né? Nós vamos ver no próximo vídeo que estas figuras surgem aqui naturalmente no problema do tesouro do pirata, né? Então aguardem aí o próximo vídeo e, se gostaram, né, divulguem aí o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.